Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, rodada de número 10, 10ª rodada, com jogos muito importantes. Time gigante, brigando lá na rabeira, inclusive campeão de Libertadores, lá embaixo, campeão do mundo, brigando lá embaixo na rabeira, e a galera de cima se estapeando para ver quem é que fica na rodada com a liderança. Liderança no momento que é sobre esse jogo que a gente vai falar. O Atlético Paranaense na rodada passada pegou o líder, que era o Flamengo, fez 1-0 e no último lance do jogo tomou um gol de cabeça do Flamengo. E aí, a torcida do Atlético Paranaense reclamou que o Atlético Paranaense tomou empate. Não foi porque falhou. O Atlético Paranaense não falhou. A culpa foi só do Daronco. A culpa foi só do Daronco, que deu mais um minuto. Então, não, o juiz rouba, a culpa não é do Atlético Paranaense, é isso, aquilo outro, pá, coisa e tal. Então o Atlético Paranaense veio ao Rio de Janeiro, no tapetinho, grama sintética, igual no Atlético Paranaense, para enfrentar o líder. Porque com aquele empate, Atlético Paranaense e Flamengo, o Botafogo ganhou do Grêmio, assumiu a liderança. Então o Atlético Paranaense tinha a chance de novo de assumir a liderança, jogou contra o Botafogo. E o que aconteceu? Você não viu o jogo. Se você viu, você sabe, e eu vou dar a minha opinião. Agora, se você não viu, só mudou a camisa do adversário. A camisa do adversário lá era preta e vermelha, né? E a camisa do adversário aqui preta e branca. Só mudou o adversário. Mesma coisa. Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1. Se você levar em consideração o jogo de lá, o resultado de 1-1, o empate do Atlético Paranaense lá, não foi bom para o Atlético Paranaense. Não foi bom, porque empatou em casa, estava ganhando, apesar de não ter jogado melhor, mas estava ganhando. Mas aqui no Rio, ter jogado com o Botafogo, que era o líder, o empate não seria ruim para o Atlético Paranaense, mesmo que não ficasse na liderança. Mas você vinha ao Rio jogar contra o Botafogo, que é o líder, e conseguir um empate aqui, não é um resultado ruim. Porém, depende de como foi esse resultado. Cara, eu não sei qual é a pior sensação para a torcida do Atlético Paranaense. Se foi aquele empate contra o Flamengo na rodada número 9, ou se é esse empate com o Botafogo na rodada número 10. Sinceramente, não sei. Talvez seja até parecido, mas eu acho que como a rivalidade do Atlético Paranaense com o Flamengo é muito maior, eu acho que aquele empate lá vai ser pior. Porém, os empates foram iguais. Então, Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1. Com isso, a classificação fica o seguinte. Mas antes de eu falar da classificação, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Com esse empate, o Botafogo, que era líder, continua na liderança com 20 pontos. A situação é, Flamengo e Bahia ainda vão se enfrentam na quinta-feira. Se um dos dois vencer, se tiver a vitória de qualquer um dos dois, passa o Botafogo. Porque o Flamengo e Bahia tem 18 pontos. Qualquer um dos dois que vença vai a 21 e passa o Botafogo. Se der empate, o Botafogo continua na liderança. Então, Flamengo e Bahia podem tirar essa primeira colocação do Botafogo. Porém, não só Flamengo e Bahia.
O Palmeiras também vai jogar. O Palmeiras tem 17 pontos. E vai jogar. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai a 20 pontos. Fica com o mesmo número de pontos do Botafogo. E aí vai pro saldo de gols. O saldo de gols do Botafogo hoje é 8. O saldo de gols do Palmeiras é 7. Dependendo do resultado, de quanto for a vitória, o Palmeiras também pode tirar essa primeira colocação do Botafogo. Inclusive, o Palmeiras pode até assumir a liderança. Porque se Flamengo e Bahia empatam, o Palmeiras ganha com número de gols 3-0, o Palmeiras assume a liderança. Então, o Botafogo corre o risco de perder a liderança ou perder a primeira colocação, de repente, para 2 times. Pode perder para Flamengo, para Bahia e para Palmeiras, e sair da primeira para a terceira colocação. Então, o Bahia tem que agora secar para que Palmeiras não vença, tá? Empate, e que Flamengo e Bahia também empate para o Botafogo continuar na liderança. Já o Atlético Paranaense, com esse empate, ele passa o Bahia, né? O Atlético Paranaense tinha 17 pontos, vai a 18 pontos e fica na frente do Bahia pelo saldo de gols, porque o Atlético Paranaense tem um saldo de gols de 7 e o Bahia um saldo de gols de 4. Porém, o Bahia vai jogar. E aí, se o Bahia empatar, o Bahia vai a 19 pontos, passa o Atlético Paranaense. Se o Palmeiras empatar, vai aos 18 pontos e aí vai para um critério ali que tem o mesmo saldo de gols, aí vai para os gols pró. Nos gols pró, o Atlético Paranaense está melhor do que o Palmeiras. Então, se empatar, o Palmeiras não passa, fica com o mesmo número de pontos, mas não passa. Mas se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras também passa o Atlético Paranaense. E lembrando, o Cruzeiro jogou e ganhou do Fluminense. E tem 17 pontos. E tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos o Cruzeiro. Então, cara, Atlético Paranaense e Botafogo podem terminar a rodada, o Botafogo, no pior dos casos, na terceira colocação, e o Atlético Paranaense pode terminar a rodada na quinta colocação ou na sexta. Então, o Botafogo, na pior das situações, termina em terceiro, e o Atlético Paranaense, na pior das situações, pode terminar na quinta colocação, pode perder a colocação para o Bahia e para o Palmeiras. Tá? Então, esse empate, olhando por esse lado da classificação, já que eles podem perder 2 posições cada uma, o empate não foi muito bom. O empate não foi muito bom em relação à classificação. Agora vamos em relação ao jogo. O empate foi justo? Não. O empate não foi justo. Não foi justo. Diferentemente do jogo passado, onde o Atlético Paranaense não jogou mais do que o Flamengo, não dá para se falar, o Atlético Paranaense merecia. Não jogou. O jogo foi ali equilibrado, até um pouco mais puxado pro lado do Flamengo, sem clubismo, sem nada. Tá? É só olhar, ver as falhas que o Atlético Paranaense teve. Mas hoje, contra o Botafogo, não. O Atlético Paranaense foi superior ao Botafogo quase que o jogo inteiro. O Atlético Paranaense foi superior ao Botafogo quase que o jogo inteiro. Então, cara, o Atlético Paranaense fez um primeiro tempo de marcação encaixada, não permitiu que o Botafogo conseguisse aquela velocidade, picotou o jogo com algumas faltas, e como o Botafogo não tem um meio-campo muito criativo, o meio-campo do Botafogo nunca foi muito criativo. Mesmo colocando ali ele entrou com ali no meio de campo, cara. Agora me fugiu aqui o nome do jogador, rapaz, do Botafogo, que entrou no meio de campo, que estava na defesa. Eduardo, né? Eu acho que é Eduardo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é isso. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é
o Eduardo no meio campo ali, tinha o Tietê. Mesmo assim não fica o meio campo muito criativo, e o Botafogo não é um time que o ponto forte seja a criação no meio campo para chegar ao ataque. Não é. O Botafogo é um time que existe o meio campo, não é dos piores, mas é a velocidade, é a transição que faz. Deixa eu pegar aqui o Marlon, o Eduardo mesmo. Então, ó, Danilo, Marlon Freitas, Eduardo e o Tietê. Cara, é um meio campo, mas não é muito criativo. Então, o Atlético Paranaense fez uma marcação encaixada, não deu espaço para o Botafogo. O Botafogo tentou, de todas as formas, acelerar o jogo. Criou algumas oportunidades, sim, é óbvio que criou, a gente não pode falar que não criou oportunidades, só que os números, eu estou tentando pegar os números aqui, os números são todos a favor do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense deu 16 chutes, Botafogo 8. O Atlético Paranaense deu 7 chutes em direção ao gol. 7. O Atlético Paranaense deu 7 chutes em direção ao gol. O Botafogo deu 1 chute em direção ao gol. 1 chute em direção ao gol. A posse de bola foi do Botafogo? Sim. Mas era uma posse de bola onde estava dominado. O Atlético Paranaense não sofreu muito. Qual foi a grande defesa que o goleiro do Atlético Paranaense fez? Não fez grandes defesas. Rondou ali a área? Rondou. Mas o Atlético Paranaense estava muito bem taticamente. Faltas, 13 para um lado, 14 para o outro. Impedimentos, 1 para um lado e 2 para o outro. Escanteios, 9 para o Atlético Paranaense e 5 para o Botafogo. Ou seja, o Atlético Paranaense chutou mais, teve mais perto. E no primeiro tempo, basicamente, o Atlético Paranaense anulou quase que o Botafogo criou muito pouco, uma outra situação ali, de repente uma falhazinha aqui, conseguia sair, o Júnior Santos conseguia uma bola rápida, entrava adiantado, teve um lance que ele poderia chutar, ele não chutou, mas o que o Cuca planejou estava dando mais certo do que o treinador do Botafogo criou. O Botafogo não fez um bom jogo contra o Grêmio, ganhou, e fez um primeiro tempo abaixo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense na minha opinião, começou e terminou melhor o primeiro tempo. O esquema neutralizando, mas não foi só neutralizando. O Atlético Paranaense não só neutralizou o Botafogo. O Atlético Paranaense conseguia chegar na frente também. Mas o que estava faltando era um capricho a mais, tanto por parte do Botafogo quanto por parte do Atlético Paranaense. E aí a gente vai para o segundo tempo. O segundo tempo continuou na mesma tomada, na mesma pegada, né? O time do Atlético Paranaense bem arrumado, neutralizando, o Botafogo tentando acelerar, e o Atlético Paranaense com aquela marcação encaixada e dando uma picotada, utilizando um pouco das faltas, um rodízio de faltas, para parar, para desacelerar o Botafogo. Ou seja, o Cuca estudou muito bem o Botafogo. E como o Botafogo não tem um meio campo muito criativo, isso dificultou mais. E logo no início do jogo, numa boa jogada do Atlético Paranaense, de bola, de pé em pé, de toque, de criação, Fernandinho aparecendo bem, o goleiro do Botafogo fez grandes defesas, o Mastriani vai lá e me faz o primeiro gol, ali mais ou menos com 8 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. E aí, com 1-0 no placar, era óbvio que o Botafogo ia para cima. E ia dar espaço. Óbvio que isso ia acontecer. Só que aí eu vou repetir, o Botafogo tem um problema na meiuca, de criação. Gira a bola para um lado para o outro, mas não tem aquele jogador que vai colocar uma bola diferente. Não tem. Ali naquele meio campo não tinha. E aí foi que o treinador fez. Como a marcação estava muito encaixada, ele botou o Luiz Henrique para quê? Pro drible, para tentar 1-1. Desculpa. E o Botafogo melhorou. Mas o Atlético Paranaense continuou encaixado e, na minha opinião, melhor.
e criou uma, criou outra oportunidade, mais uma. O Atlético Paranaense criou pelo menos mais umas 4 ou 5 oportunidades, algumas. O goleiro do Botafogo fez grandes intervenções, uma do Fernandinho. Teve algumas situações ali que, na boa, a verdade é o seguinte: o jogador, ou ele fala ou ele pensa. Não dá para ele falar e pensar, correr e pensar. O Coelho é um desse. Ou ele corre ou ele pensa. Tinha algumas situações ali, porra, bicho, simples. Era só tomar decisão melhor, chutar direito, dar um passo direito. Ou seja, atrapalhou um pouco, mas o Atlético Paranaense criou. O Atlético Paranaense estava muito mais perto de matar o jogo, de fazer o segundo, do que de tomar um empate. Então o Atlético Paranaense, apesar de estar tendo um sufoco do Botafogo, mas era um sufoco, na minha opinião, que estava controlado. Era uma sofrência, né, do Atlético Paranaense, uma sofrência controlada. Estava tirando, não estava dando muito contra-ataque, ou quase nenhum contra-ataque. Estava quebrando a velocidade. Lógico, bota jogadores com qualidade, por 1 a 1, vai perder uma bola, vai perder outra, mas eu vi o Atlético Paranaense muito bem postado, muito bem postado. Sofrência, mas uma sofrência consciente. Ah, eu quero sofrer. Não estou sofrendo porque, não quero sofrer, não sei sofrer. Não, eu vou sofrer, mas vou sofrer segurando e dando os estilingues. E tinha espaço para isso. Talvez, se o Canóbio tivesse hoje, tivesse uma outra situação, tinha até matado o jogo. E aí, último lance, uma jogada. Só para lembrar, todo do Atlético Paranaense. O árbitro deu 8 minutos. 8 minutos. Lembra alguma coisa? 8 minutos. E aí, o Atlético Paranaense, mais uma vez, não consegue segurar a bola. Igual o jogo passado, o Atlético Paranaense não consegue segurar a bola, girar a bola, ficar com a bola, matar o jogo, não sabe. O que acontece? Escanteio pro Botafogo. Eu olhei pro tempo, ia bater 53 minutos, ou seja, os 8, né? Falei, só falta essa agora. Eu vejo o goleiro indo pra lá, o goleiro do Botafogo grande pra cacete. Falei, só falta essa. Aí me toma um gol do zagueiro, de cabeça, sem pular. O zagueiro cabeceou sem pular, igual no jogo passado. Porra, parceiro. Mereceu? Não mereceu. O Botafogo merecia? Não, cara, na boa. O Botafogo não jogou mais do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi melhor do que o Botafogo o primeiro e o segundo tempo. Mesmo o Botafogo em cima no segundo tempo, o Atlético Paranaense era mais arrumado. Porra, mas aí, os erros que cometeu no jogo passado, no final do jogo, o Atlético Paranaense cometeu de novo. Aí eu vou perguntar pra você, que ficou puto comigo, me xingou aqui no YouTube. Eu tava falando a mentira? Quando vocês, do Atlético Paranaense, ficaram colocando a culpa do empate no árbitro, eu falei, a culpa não é do árbitro, isso é chororô. Olha as outras coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que o Atlético Paranaense falhou. Não, a culpa era só do árbitro. Só vai acabar quando o Flamengo empatar. E agora? Tomou um empate no último minuto aos 53. E aí? Vai continuar achando que a culpa é tudo dos outros e nunca do time? Porra, agora não tem desculpa. Tomou um gol do mesmo jeito, pô. Vai colocar a culpa agora em quem? Agora tem que cair a real. A culpa é de alguma coisa que está acontecendo, principalmente defensivamente. Parece que não sabem marcar. Parece que os deuses do futebol, de vez em quando, clareiam as coisas, né? Porque ficam colocando de desculpa aqui, desculpa ali, desculpa aqui, desculpa ali. E hoje não tem como botar desculpa. Não tem como botar desculpa. Tomou o gol no último lance do jogo. Justo? Não foi justo. Mas aconteceu. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Um abraço.